Paz. Está muito fraco esse amém de vocês aí. Graça e paz. Amém. Você já cumprimentou essa pessoa que está do seu lado hoje? Já falou um oi para ela? Dá um abraço nessa pessoa que está do seu lado, nessa pessoa que está atrás. Cumprimente seus irmãos. Em nome de Jesus. Nós vamos falar hoje sobre identidade, né? E é um tema muito forte nesse mundo que a gente vive hoje. E eu vou esperar todo mundo já se cumprimentou? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, o livro mais difícil de achar. Gênesis 1. Mas antes eu quero fazer uma pergunta para vocês. Respondam para vocês mesmos. O que vocês entendem sobre o que é uma identidade? O que você entende por identidade? O que é ter uma identidade para você? Identidade, ela tem, de acordo com o dicionário, eu selecionei 3 conceitos aqui, para a gente poder refletir. A primeira coisa, quando a gente fala sobre identidade, quando aparece lá, é comprovante de identificação, o nosso famoso RG. Quem sabe o RG de cor? O CPF de cor? Essa é a sua identidade humana, tá? Esse é o primeiro conceito de identidade, documento de identificação, comprovante de que alguém é realmente o que a pessoa diz ser, né? Segundo conceito, segundo o dicionário, conjunto de qualidades e particularidades de uma pessoa que torna possível a sua identificação. Então, traduzindo, são suas características físicas. Se o seu cabelo é encaracolado, se o seu cabelo é preto, se você é loira, se você é alto, se você é baixo. Essas são as suas características físicas e pessoais também, sua personalidade, né? Conjunto de particularidades que faz uma pessoa ser reconhecida, ser identificada. Esse conceito aqui, ele vai muito para o lado da singularidade, daquilo que é único. Nunca vai existir alguém igual a você, em nada, tá? Então, isso é único, você é singular. Terceiro conceito, semelhança. Ué, Kelly, mas você acabou de falar que a gente é singular, a gente é único. E esse conceito, semelhança? Semelhança quer dizer igualdade, qualidade ou particularidade do que é idêntico. Rigorosamente igual, guarde essa expressão na sua cabeça. Rigorosamente igual em relação a outro. Isso aqui remete ao seu DNA. Desculpa, remete à sua origem, de onde você veio. Você é o encontro de quem? Do seu pai e da sua mãe, né? Então, você é rigorosamente igual à sua origem, igual aos seus pais, né? Eu trago o traço dos meus pais. Eu tinha um apelido aqui dos mais antigos não, dos mais maduros aqui da igreja, de me chamarem de Leudizinha, porque meu pai, né, ele era guitarrista aqui, e o nome dele era Leudir, e eu pareço muito com ele. Quem conheceu meu pai sabe que é quase que uma cópia, né? A diferença é que eu sou uma mulher, e mais bonita, graças a Deus. E então, ser rigorosamente igual é o que você traz da genética, né? Das relações, da semelhança que você tem com seus pais. Geralmente, aquele filho que que o pai briga mais com ele é quem mais parece com ele. É que tem mais aparência com ele, né? E o que a Bíblia diz sobre identidade para nós que somos cristãos, né? Qual é o conceito bíblico do que é identidade? De onde veio as nossas raízes? Aí nós vamos na palavra. Gênesis 1 já está aqui? Gênesis 1, 26 ao 27. Acompanhem comigo. 26 ao 27, Gênesis capítulo 1. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, à imagem e semelhança de Deus os criou. Homem e mulher os criou.
Vamos lá para o capítulo 2 agora. Capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Quem nos criou? Fala mais alto. Quem nos criou? Nós somos origem de quem? Exatamente. Nossa origem como seres humanos vem de Deus. Humanamente falando, nós temos a origem dos nossos pais, a semelhança dos nossos pais. Mas, quando nós trazemos para o contexto bíblico, a gente entende que a nossa origem vem e provém do nosso Criador. Pode sentar. Se estiver muito alto, pode dar uma baixada, tá? Então, aqui a gente entende, nessa passagem, que a nossa existência, ela não vem do acaso, não foi simplesmente um passatempo para Deus, que Ele não tinha mais nada que criar e criou o homem. Não. A nossa existência, ela não provém do acaso. Nós acabamos de ver aqui que Deus mesmo, que formou com as próprias mãos dele, e ainda deu um toque especial, né? Conforme a sua imagem e semelhança. Isso significa que a nossa existência não é fruto do acaso, ela é um ato intencional e amoroso de Deus. Tanto que Ele deu para nós o domínio sobre todas as coisas aqui. Tudo que tem nessa terra, todos os animais, né? Então, esse é um ato intencional e amoroso de Deus. Nós somos criados para refletir o aspecto do caráter do nosso Criador. Né? Nós não somos assim, nós, sem querer, querendo, nós não transmitimos semelhança com os nossos pais, né? Na nossa personalidade. Então, como o próprio autor da vida, o nosso Deus nos criou, e nós somos criados para refletir os aspectos do caráter dele, e ainda mais, carregamos em nossa essência características que nos distinguem de toda a criação. Amém? Você consegue entender quem você é? Você não veio de um acidente dos seus pais. Se você um dia ouviu que você não foi desejado, isso é mentira. Antes de você ser uma massa informe na barriga da sua mãe, Deus já te conhecia. Amém? Essa é a sua identidade. Acompanhe comigo em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes de formá-lo no ventre materno, eu já te conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta das nações. Você entende a sua importância para Deus? Entende que você não foi um acidente de percurso? Que você não veio, não nasceu sem uma finalidade aqui nessa terra? Deus nos criou com amor, carinho. Ele pensou na gente e Ele nos projetou, e nós somos fruto direto do coração de Deus. Esse é o primeiro conceito que eu quero te trazer. E o porquê que a gente precisa lembrar disso hoje? Porque no século que a gente vive hoje, identidade, ela é uma coisa muito fragmentada. O que é isso, Kélita? Quer dizer que hoje você pode ser qualquer coisa que você quiser ser. Se você não quiser ser mais mulher, você não é mais mulher. Se você não quiser ser mais homem, você não é mais homem. Isso é o que a cultura humana prega para as pessoas. Eu estava fazendo uma pesquisa, eu achei uma coisa um tanto quanto bizarra até, quando fala de identidade. É um movimento, né, muito presente nas redes sociais, e aí está o perigo, e eu deixo o alerta, principalmente para os mais adolescentes, para os mais, né, novinhos. Não se contamine com o que tem nas redes sociais, tá? Por quê? Porque a vida que é apresentada ali é uma vida ilusória. Ninguém vive aquilo, tá? As personalidades, as identidades que são apresentadas para a gente através das redes sociais é simplesmente uma ilusão. E aí as pessoas começam a querer seguir aquele padrão de vida, querer ter o que aquela pessoa tem,
os tantos seguidores que aquela pessoa tem. Isso é um veneno para a gente, principalmente jovens cristãos. Tá? Não se contaminem com o que tem nas redes sociais, mas voltando aqui. Eu achei um fenômeno chamado Terrians. Os do inglês aí me corrijam. Terrians. Vocês viram por quê? Vocês sabem o que é? Aí, ó, viu? Público jovem, gente, público mais adolescente. Os Terrians, eles são pessoas, como eu e você, só que eles não se identificam como pessoas. Eles se identificam como animais. Eu escrevi o significado aqui para mim até não esquecer. Ser Terrians significa identificar-se de forma interna ou espiritual, parcial ou totalmente com um animal não humano, vivendo essa experiência como parte da sua identidade. Aí eu te pergunto, o que leva uma pessoa, como eu e você, que, né, sabemos, às vezes essas pessoas, a maior parte não é cristão, né, não entende desses conceitos, mas o que leva um ser humano a reivindicar a sua identidade humana para assumir a identidade de um animal, um cachorro, um gato, e se comportar e ter essas características, até mesmo físicas, se vestir, comportar como um animal. Alguns especialistas, eles vão falar que esse fenômeno ele é temporário. Como se trata de uma questão que está muito ligada à rede social, eles falam que é uma modinha, né? Só que por trás disso tem muita coisa envolvida, né? Outros especialistas já vão dizer que isso é resultado de uma confusão mental. Dificuldades emocionais, ansiedades, depressão, baixa autoestima e influência excessiva das redes sociais na busca por um pertencimento ou por um reconhecimento. Então, as pessoas elas buscam nisso pertencer a alguma coisa, serem reconhecidas por alguma coisa. E é um veneno muito grande isso, porque a juventude hoje, e glória a Deus por vocês estarem aqui, se você não é dessa igreja, sejam muito bem-vindos, tá? Seu lugar está sempre aí, como o nosso pastorzão diz. É muito importante que você entenda isso, porque a juventude hoje, ela está sendo bombardeada nisso, e ela está se tornando uma humanidade doente espiritualmente e doente psicologicamente. Tem um transtorno chamado transtorno de identidade. Tem um nome certo. A pessoa ela afirma ter várias personalidades dentro dela mesma. Ela afirma ser várias pessoas dentro dela. Acho que é o TDI, né? Eu não vou entrar muito nessa questão porque é muito psicologia, mas é só para a gente refletir o nível de adoentamento mental que a gente passa nessa geração hoje. Porque a identidade hoje no mundo, ela pode ser construída por qualquer coisa, desde o que você tem, o que você faz, como também uma influência cultural, né? Para você se encaixar, para você pertencer a alguma coisa. Então, nós precisamos tomar muito cuidado quando nós falamos de identidade. E voltando aqui para o fenômeno Terrians, eu fui pesquisar mais sobre isso. A palavra Terrians, para a gente que lê em português, é terian, né? Ela significa besta. Terrians vem do grego e significa besta. E a gente tem uma menção, eu fui pesquisar, quando a gente começa a pesquisar, começa a aparecer muitas coisas, né? Tem uma menção aos Terrians lá em Apocalipse 13:1, quando é descrito uma besta que surge do mar, representando os ímpios que se opõem à vontade de Deus. Ou seja, a gente sabe que não é só uma modinha, não é só uma coisa temporária, é uma coisa que a gente precisa entender que pode trazer consequências a longo prazo. Entendem? Satanás, ele ataca muito isso porque uma pessoa que não possui identidade, ele não possui propósito de vida. Entende? Quando a pessoa não sabe o que ela é, ela não sabe qual é o propósito dela nessa terra, biblicamente falando. Então, é importante que você entenda, até mesmo Jesus, né, foi questionado acerca da sua identidade, lá em Lucas 4, onde ele tinha acabado de ser batizado,
né? Ele tinha acabado de ouvir do próprio Deus que ele era o filho amado, em quem ele tinha prazer, em quem ele tinha agrado. E aí ele vai, né, para ser tentado no deserto. E aí Satanás vai lá cutucar. Se você é filho de Deus mesmo, transforma essas pedras em pães. Questionando a identidade do Senhor. Ele tinha acabado de ouvir que ele era filho de Deus. E vai lá o encardido cutucar. Se você é filho de Deus mesmo, transforma essas pedras em pães. Vai ficar passando fome para quê? Jesus, ele transformou a pedra em pão? Uma pergunta. Não. O que ele disse? Nem só de pão viverá o homem. Porque ele sabia que ele não precisava provar a identidade dele para ninguém. Muito menos para Satanás. Então, uma coisa que eu deixo para você hoje. Se você sabe quem você é, você não precisa se apoiar em nada, a não ser naquilo que Deus pensa ao seu respeito. E quem eu sou para Deus? O que Deus pensa ao meu respeito? Agora a gente vai passar por algumas passagens bíblicas, Fábio, aí você me ajuda aí, tá? João 1, versículo 12. Abre a sua Bíblia, João 1, versículo 12. Vamos ver qual é a primeira coisa que Deus fala a nosso respeito. Qual é a primeira coisa que Deus pensa. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, pode passar, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Primeira coisa sobre você, você é filho de Deus. Entendeu? Essa é a primeira característica da sua identidade em Cristo. Você é filho de Deus, filha de Deus. Segunda coisa, Romanos 5:8. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor próprio. Vamos voltar? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Outra característica sobre você, você é amado. Você é filho amado do Senhor. Essa é outra característica da sua identidade em Cristo. Próxima é João 3:1, ainda falando sobre o amor. 1 João 3:1 vai dizer assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Aqui, mais uma vez, ele confirmando o amor dele por nós. Terceira característica, nova criatura nós somos. 2 Coríntios 5:17, vai dizer assim, 2 Coríntios 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Mas as coisas velhas já passaram, e eis que todas se fizeram novas. Vou ler novamente aqui com vocês. Pode começar do começo? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Você é nova criatura. Aquilo que aconteceu com você no passado, aquilo que você fez com você no passado, que os pecados, as quedas, já não importam mais para Deus. Quando você vem para Ele, reconhecendo Ele como seu Pai, seu Criador, seu autor da vida, o seu passado não importa. O que importa é que Ele fará coisas novas na sua vida. Amém? Não deixe o inimigo plantar na sua cabeça que você não é merecedor do amor de Deus, que você não é filho, porque você foi embora, porque você saiu. A gente conhece muito bem a passagem que fala sobre o filho pródigo. Ele tinha tudo, né? Ele tinha casa, ele tinha as riquezas, ele tinha o conforto da casa do pai dele, mas ele decidiu sair para buscar coisas novas lá fora, porque ele estava enjoado daquilo. E ele se arrependeu muito, porque teve uma hora que ele viu que os porcos comiam melhor que ele, né? Ele ainda fala, nossa, os servos do meu pai têm uma vida melhor. E ele ainda cogita voltar para ser servo, não para ser filho. E quando ele volta, o pai dele recebe e põe uma aliança no dedo dele. E fala, você nunca deixou de ser meu filho. Então, se você está aqui hoje, se você saiu, ou se você se sente na casa do seu pai, mas se sente como servo, nós somos servos de Deus, claro, mas antes nós somos filhos de Deus.
Deus colocou uma aliança no nosso dedo e falou: você nunca deixou de ser o meu filho. Amém? Vamos para a quarta e última característica. São várias, quando você pega para estudar, você vê que são várias, mas escolhi só essas 4. A quarta vai dizer 1 Pedro 2:9. E esse versículo, essa passagem, eu acho uma das mais lindas, quando ele fala sobre nós, né? Quando Deus fala sobre quem nós somos para Ele. Vós, porém, sois raça eleita. Na minha tradução fala: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Mais uma vez eu falo para você que você não é do acaso, não. Você não surgiu sem propósito nessa terra. Você é propriedade exclusiva de Deus. E essa nossa identidade em Cristo, essa é a nossa origem. Nós temos que ter isso gravado no nosso peito, na nossa mente. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Essa é a nossa origem, tá? Por que é importante a gente entender quem nós somos? Porque a nossa identidade nos torna únicos para exercer um propósito específico que resultará para a glorificação do nosso Deus. Ninguém veio nessa terra para não fazer nada. Deus tem um propósito específico para cada um de nós. Amém? Seja tocar, seja pregar, seja dançar, seja servir. Deus tem um propósito específico para cada um de nós. E eu fiz essa pergunta para alguns amigos meus, porque a gente tem amigo para isso também. É para perguntar, não é? E eu fiz essa pergunta para eles: o que você entende por propósito, né? O que é propósito para você? Uns me deram contextos bíblicos, né? Me mandaram um texto bíblico sobre o que eles entendiam como propósito. Outros já foram mais e falaram que é um sentido de vida, que é um motivo pelo qual você faz alguma coisa, né? Existimos por conta de um propósito. Até usamos o exemplo da faculdade, né? Nós que estamos fazendo faculdade, qual que é o nosso propósito? Terminar, exercer aquela profissão, né? Melhorar a nossa condição financeira. Então, isso também é um propósito. E eu entendi, né, através das respostas, que tudo girava em torno de uma ideia, né? Que é o sentido, a existência. De forma simples, a razão pela qual algo existe é a finalidade para a qual ele foi criado. Se eu criei uma caneta, é com a finalidade de escrever. Se eu comecei um curso de faculdade, é com a finalidade de exercer aquilo. E eu te pergunto, qual que é o seu propósito? O que você está fazendo hoje para Deus? Eu quero que você abra comigo, por favor, em Efésios 2, e versículo 10. Efésios 2:10 vai dizer: porque somos feitura dele, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Porque somos feituras das mãos de Deus. Quem cria algo dá finalidade para aquilo que ele vai fazer. E como nós somos obra das mãos do Senhor, qual é a vontade de Deus, né? Ele fala aqui: para que vocês pratiquem as boas obras, as quais Deus preparou para vocês, para que vocês andassem nelas. Para a gente entender a finalidade do propósito, vamos separar ele em dois termos. Vontade geral do Senhor. Qual que é a vontade geral de Deus? Em 1 Timóteo 2,4 vai falar que é que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Então, Deus quer que todos os homens, não só nós, mas principalmente aqueles que estão lá fora, tenham o conhecimento da verdade e cheguem à salvação. E quem que ele vai usar para poder dar esse conhecimento para as pessoas? Trazer as pessoas para dentro, para próximo dele? Somos nós.
E aí a gente entra na vontade específica de Deus. Salmo 139, versículo 16, vai dizer assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles ainda existia. Davi fala nesse salmo algo em particular, algo singular dele, em relação ao propósito de Deus para ele. Davi, ele foi escolhido desde o ventre da mãe dele para ele ser um líder, para ele ser um rei, para ele governar a nação, para ele dirigir a nação ao sucesso, né, à glória. E o que mais ele fez nisso? Ele honrou o nome do Senhor. Jeremias também, né, houve desde o ventre da mãe dele que ele foi declarado profeta das nações. Então, ele já nasceu, sendo declarado profeta das nações. Esse era o propósito específico de Jeremias, ser profeta, né? E para nós também temos um dever específico a fazer, uma tarefa específica para se fazer. E aqui a gente entra na pergunta: como descobrir a vontade de Deus para mim? Eu quero que você abra em Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Como descobrir a vontade de Deus para mim? O que Ele quer que eu faça? Filipenses 2:13 vai falar assim: porque Deus é quem efetua tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar segundo a sua vontade. Entenda que antes de você realizar alguma coisa, Deus vai despertar no seu coração o querer por aquilo. Eu vou usar o meu exemplo. Quando eu era criança, eu contei para vocês, meu pai era guitarrista. Quem lembra, vai lembrar novamente, os mais maduros, vai lembrar que quando ele estava tocando aqui em cima, eu estava nos primeiros bancos da igreja imitando ele tocar, com qualquer coisa que eu achasse na minha mão. Uma baqueta, uma bíblia, um pedaço de galho que eu achasse lá fora. Eu estava aqui tocando, imitando ele a tocar. Por quê? O meu coração queimava, porque eu queria estar aqui. Eu queria fazer parte desse ministério. Eu me espelhava muito no meu pai, mas a questão era estar aqui em cima, adorando, ministrando, né, para a igreja com meu instrumento. Só que eu quero te dar uma atenção aqui. Deus vai despertar em você o querer, mas o preparo vem de você, né? Todos nós que estamos aqui em cima, vou usar o Ministério de Louvor como exemplo, porque é onde eu atuo. Nós passamos pelo preparo antes de exercer. Às vezes queima no seu coração, você acha que você gostaria muito de pregar a palavra do Senhor, né? Queima no seu coração evangelizar, né? Queima no seu coração servir, mas você se sente envergonhado, você se sente incapaz, você acha que você não consegue nem formular uma frase, porque esse sentimento é humano, o medo, a insegurança vem de nós. Mas eu te quero dizer essa noite, que o mesmo Deus que despertou no seu coração o querer, Ele também vai te dar capacidade de te preparar para aquilo. Amém? Antes de eu começar a tocar aqui, eu estudei, eu me preparei, porque eu queria, né? Nós que estamos aqui, nós entregamos algo, não de qualquer jeito. Nós ministramos com excelência, porque a técnica, ela vem acompanhada da unção, certo? Vinícius, me corrija se estiver errado. Vinícius é o mais novo de carreira aqui, né? Nossa. Um avião, ele não vai andar com a asa só, ele não vai voar com a asa só. Então, para que você entregue algo com excelência para o nosso Deus, para que você cumpra o propósito dele de levar a verdade, levar a salvação para as pessoas, você precisa se preparar para isso, para fazer um trabalho com excelência. Amém? Vou ler novamente aqui Filipenses, porque Deus é quem operará em nós, em vós, tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Mas
no meu coração, eu quero fazer tanta coisa. Às vezes você sente vontade de fazer tanta coisa, participar de tanta coisa. Só que eu quero te falar uma coisa. Quando você tem a sua identidade bem firmada e o seu coração voltado para Deus, Ele vai despertar em você exatamente naquilo que você vai ser usado. Amém? Jovens que estão aqui essa noite, às vezes vocês, o negócio é a bateria. Se sentem tão, o coração de vocês queima por aquilo. Só que antes do ministério, né, antes de vir técnica, vocês precisam entender que, principalmente nós que trabalhamos na área da música, nós temos uma arma poderosa na nossa mão, que é ministrar a libertação através da música. E a música hoje em dia, não só hoje em dia, mas sempre, ela tem poder de entrar numa área espiritual que é muito poderosa. Então, assim, o nível de preparo que nós devemos ter vai além daquilo que é físico, mas sim espiritual. Busque na palavra do Senhor. Ore. Busque e pergunte para Deus, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Às vezes você quer muito trabalhar com criança, eu acho muito lindo, porque eu não tenho facilidade de trabalhar com criança. E o ministério infantil, ele é muito importante dentro da igreja. Antes de levar as crianças para lá, há um momento de preparo, há um momento de ministração na vida daqueles professores, porque eles estão ajudando a construir hoje identidades firmadas na palavra do Senhor, o que é alvo de ataque do inimigo. Então, desde os primeiros anos de vida, desde do engatinhar de uma criança, quando ela é firme naquilo que ela é em Deus, quando ela sabe que ela é filho, quando ela sabe que ela é amado, quando ela sabe que ela é nova criatura, quando ela sabe que ela não é qualquer coisa, ela dá valor àquilo que ela é. E ela entende o propósito de Deus para a vida dela. Para a gente encerrar, eu quero ler uma coisa que eu escrevi, porque a gente começa a falar aqui e a gente esquece, né? Mas para a gente encerrar, eu quero que você preste muita atenção. Entenda que, quando a sua identidade está alinhada com o Senhor, Ele começa a despertar em seu coração sonhos, desejos, anseios, que estão de acordo com a vontade dEle, nosso Criador, para levar a salvação, a palavra da verdade às pessoas. Nesse processo, cabe a nós buscarmos o preparo, o crescimento, a maturidade, para cumprir aquilo que Deus nos confiou. Tudo que nós fazemos para o Senhor deve ser realizado com excelência, zelo e compromisso. Aquilo que Deus coloca em nossas mãos é precioso demais para ser tratado com negligência. Seja no ministério, seja no trabalho, seja nos estudos, em qualquer lugar que vocês estiverem. Qualquer área da sua vida. Nós somos chamados para honrá-lo e oferecer ao nosso Senhor o melhor. Quando compreendemos o valor da missão que recebemos, deixamos de agir de qualquer forma e passamos a servir com responsabilidade. Reconhecendo que estamos administrando algo que vem do próprio Deus. Servir com excelência é demonstrar o amor, a gratidão e o respeito àquele que nos chamou. Que você fique com essa palavra no seu coração e não esqueça. Você é filho de Deus. Vamos passar novamente para as características da identidade diante do Senhor. Você é filho, você é amado, você é nova criatura, você é escolhido, geração eleita, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus para proclamar as virtudes daqueles que te chamou. O que você faz é para proclamar as virtudes daquele que te chamou. Não esqueça da sua identidade. Você é filho de Deus. E se alguém te dizer ao contrário, nem dê ouvidos. Se alguém falar, não, você quer dar um de crente agora? Depois de tudo que você fez? Não dê ouvidos. Deus, Ele se preocupa com o seu coração. Quem você é diante de Deus? Filho, amado, nova criatura e escolhido. Amém? Passo a palavra para a pastora. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Senhor.